Glórias a Deus. Mais uma semana de vitória, amém? Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Meu precioso irmão do cameraman. Nós vamos ler Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Todos acharam? Então vamos lá. 3, capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam por qual tipo? Lei ou fé? Amém, fé. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da lei são filhos de Abraão. Tá, viu o som? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Aí de saber, pois, que os que são da lei são filhos de Abraão. O eco é. Não, vem cá, por favor. O senhor. Tem o que aqui? Diz aí que eu não enxergo bem, não. Deixa o nome aí. Porém. Se a herança, porém, da lei. Agora aqui, pois os que são da fé são filhos de Abraão. É o 7 que vai ser. Eu não cheguei ainda não. Então o 6 foi assim: como Abraão creu em Deus, lhe foi imputado como justiça. Agora, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. É aqui no 7 agora. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E você faz uma pergunta, olha. Veja, o tamanho dos judeus, da nação judaica, o povo hebreu, e o tamanho das nações. Então Deus estava mais voltado para quem? Gentios ou judeus? Judeus ou gentios. Gentios, que o judeu foi um povo que ele escolheu. É como aquele camarada bem rico que escolhe alguém para tomar conta do rancho dele, do sítio dele, dos negócios dele, um mordomo. Entendeu? Aí ele escolheu aquela nação, disse: de todas as nações eu escolhi a ti, ó Israel. Não és a maior das nações, mas eu escolhi a ti.
Mas ele escolheu Israel para ser o povo dele que cuidaria da noiva, o mordomo. Mas quando ele disse todas as nações, ele estava dizendo que todas as nações onde tivesse alguém para crer, era filho de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então, muito mais para os gentios. Então, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Como ele sabia que ninguém iria fazer isto? Sim, nós vamos explicar isso aqui, vamos orar para explicar. Então, oremos e depois voltaremos com o versículo 11 em diante. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento glorioso em que estamos estudando a Tua Palavra e pedimos, ó Pai, que assim como liberaste o Teu Espírito Santo para orientar Paulo, que o Senhor orienta todos nós para aprendermos a Tua Palavra. E desde esse momento eu me coloco e coloco toda a igreja sobre o Teu Espírito Santo, para que nenhum espírito mau venha cruzar com o nosso, mas que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Teu nome seja glorificado e exaltado. Abençoa a todos quantos já estão aqui, os que hão de chegar. E abençoa também aonde a Tua palavra estiver sendo pregada, para a honra e glória do Teu bendito nome. Quanto a esse Teu servo inútil, eu peço que o Senhor tenha compaixão de mim e me abençoe para que eu me saia bem mais uma vez. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, olha, poder sentar. Paulo dá uma... Agora eu vou trocar de óculos. Paulo dá uma chamada de atenção severa pela insensatez dos Gálatas. Chegou até a rebuscar o episódio da serpente que fascinara Eva. Veja, quando ele diz: ó insensato, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade? Entendeu? Aí tem coisa que, sob linha, já a gente nota que Paulo tinha falado há pouco tempo sobre a serpente, em 2 Coríntios 11, se não falha a memória, né? Então, Paulo agora veio lembrar isso. E a gente vai ver no transcorrer, Paulo puxando a orelha severamente, porque eles estavam, possivelmente, ouvindo os conselhos daquele que dizia: é mais importante a lei, tem que circuncidar-se. Entenderam? Tem que circuncidar-se, porque a lei foi aquilo que Deus deu a Moisés, e eles tinham um fanatismo por Moisés. Preste atenção nisso. Aí então, se é para falar da circuncisão, está sendo contrário à pregação de Moisés, não é verdade? Por isso que aqui mesmo ele diz: Deus tanto abençoou para o povo da circuncisão com Moisés, como abençoou da circuncisão com Paulo, que é Cristo, é o mandamento de Cristo. Mas veja só, então ele chamou insensato, ou seja, eu preguei o evangelho a vocês da incircuncisão. Vocês, sendo gentios, não precisam ir atrás de se tornar judeus. Por isso que ele chamou a atenção de Pedro. Diz: tu, sendo judeu, vives como um gentil? Porque os apóstolos judeus, todos eles viveram como gentil. Nenhum Jesus Cristo mandou circuncidar. E como tu agora queres
que os gentios se circuncidem? Como tu queres agora que os gentios sejam como os judeus? Se tu sendo judeu, vive como gentio. Puxou a orelha dele. Mas, onde ele estava, era mais um povo grego naquela época, Galas também é grego, Corinto é grego, essas coisas assim, e são gentios ao mesmo tempo que são de outras nações. Então, ele chamou a atenção severamente, puxou mesmo a orelha. Vós sois insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Porque é como hoje a gente vê, tem uma terceira linha agora, que está falando da graça. Agora não digo não pelo Espírito, agora pela graça. Nós temos graça, temos liberdade em Jesus Cristo. A liberdade em Jesus Cristo é ser como Jesus Cristo é. Amém? É ser um cristão. Aí tem pessoas que acham que a liberdade, a pessoa pode fazer o que for, porque agora está na liberdade em Cristo. Pastor Sérgio tem pregado, e nós sabemos, meu Branco tem pregado, que a fé que nós temos não é para ter liberdade para fazer o mal, não é a liberdade para pregar a Cristo. A liberdade para onde estivermos, mostrar que o alvo de todos os tempos foi Jesus Cristo. Desde o Gênesis como no Apocalipse é Jesus Cristo. Mas como ninguém atendia, então o que foi que ele fez? Ele deixou o tempo passar até que ele se apresentou como o verdadeiro Deus, que é o Cristo Jesus. Mas os judeus continuaram na cegueira. Mas quando ele mandou os apóstolos, veja só, por que é que Paulo diz isso? Ele mandou os apóstolos ir para os judeus, para os apóstolos ali convencer os judeus que Jeová, ou El Shaddai, né, o Elohim, não era outro senão Jesus Cristo. Não é verdade? Não seria não Jesus Cristo. Foi até quando Pedro se juntou com outros e estavam até dando companheirismo com os gentios. Aí quando veio da turma que era de Tiago e outro lá, que era considerado esteja da igreja, aí eles temendo começaram a dissimular e foram se afastando. Mas Paulo soube. Aí Paulo disse, até Barnabé, que andou comigo tanto tempo, pregou comigo tanto tempo, até Barnabé estava entrando nessa. Aí como Paulo sabia que Pedro tinha uma certa preeminência entre eles, aí eles pegaram no meio de todo mundo, se existir na presença de todos, para que saibam que você não está correto, você é repreensível. Aí, ele agora falando com os Gálatas, aí ele chamou de insensatos. Então, será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que eles também foi em vão, ou seja, padeceste pelo nome de Jesus Cristo, padeceste para aceitar esta fé gloriosa que é a fé do Senhor Jesus Cristo, a fé que vence o mundo. E agora está se deixando levar por aqueles que chegam junto dele e diz, Alves, você é gentil, você tem que se circuncidar. Samuel, você é gentil, você se converteu, mas você tem que se circuncidar. E Paulo pregando lá a todos, Jesus Cristo veio para judeus e gregos. Aí então Paulo diz em determinado momento que Jesus Cristo tanto abençoa os circuncidados, é claro, como abençoa os gentios e circuncisos. Mas só que é muito fácil dizer, se você não crê na Trindade, você está, como é que diz, um crente errado, diz, né? Rebelde, justamente. Diz isso com uma coisa que não existe, que é a Trindade. Agora imagina, eles faziam assim, aquela turma, vocês querem ir na onda de Paulo? Vocês querem ir na onda de Paulo? Quem sabe
Alguém até lembrou, Paulo perseguiu a igreja por muito tempo, matou muitos. Você quer ir por Paulo? Você está sendo contra Moisés. Lembre que uma das acusações que os judeus fizeram de Paulo, quando ele estava sendo julgado, disse, ele está acabando, destruindo a lei de Moisés. Não foi? Ele não falou sobre isso? E destruir a lei de Moisés é destruir a palavra de Deus. Por isso que acusou Paulo de estar destruindo os mandamentos de Moisés. Mas Deus é soberano, chegou o tempo dele mudar. Ele lutou aqueles anos todinho. E quem tinha que entrar, entrou. Quem não tinha que entrar, muitos sacerdotes, tudo contra ele, ficaram de fora. Então, quando fazia aquelas perguntas a ele sempre tinha uma pergunta que deixava eles envergonhados. Ele ficava envergonhado, mas quando saía, ele dizia, esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Vocês não estão lembrados não que eles estão curando que ele está curando dia de sábado? Não está lembrado não que foi que ele fez? Chegou aquela irmã, a irmã não estava nem reclamando, estava assim, porque Deus fez ela assim, ela toda como Quasímodo, andando assim. Ele veio diretor do dia de sábado, curou o cego no dia de sábado. Ele fez muitas coisas no dia de sábado já para mostrar a ele que ele era o Senhor do sábado. Até as espigas que os discípulos estavam comendo, teus discípulos, entra e tira as espigas e começa a comer logo no dia de sábado. Aí ele teve que dizer, olha, eu também, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E ele não sabia e ele não sabe ainda. A Adventista é uma igreja muito, como é que diz, centrada. É uma igreja que a gente nota que são pessoas distintas, pessoas que procuram também santificar, mas eles continuam defendendo um Saturday que não é nada a ver com Jesus Cristo, dia de sábado. Ele ainda pensa que o sábado é Jesus, que o sábado é Deus. O sábado é que Deus criou todas as coisas. O homem não viu Deus. Então ele disse, mas o homem um dia vai ver Deus. O homem vai ver Deus. Só que Deus feito carne. Aí deixou aquele dia de sábado para que ninguém ficasse à vontade. Não, a gente pode fazer o que quiser, Deus nos criou, para ver como quer. Mas o homem tem aquela responsabilidade. Que tinha um dia que era para se lembrar do seu Criador. E quem era o Criador? Deus, Jesus Cristo, né? Então está lá em João. Tudo que foi feito por ele, e nada sem ele foi feito. Então, Deus deu esse dia de sábado, para que hoje é celebrado o dia do nosso Criador. Só que ele não via o Criador, nem conhecia o Criador, e nem sabia que o Criador já estava na terra, que era Jesus Cristo. O Balbano explicou muito isso também. Então veja só, o povo continuava a escutar, admirar as curas dele, mas ficava muito fácil de dissuadir-se dele pelo fato de que ele estava quebrando a lei de Moisés. Ele não sabe que levou a prostituta para os pés de Jesus Cristo e disse, na lei de Moisés, Moisés manda apedrejar. Eu pergunto a vocês, a lei era de Moisés? Era do próprio Deus, quer dizer, ele estava falando, né? Estava falando com quem criou a lei, e dizendo, é a lei de Moisés. Teve uma hora que ele fez umas perguntas sobre a mulher que iria casar, todo dia, ele disse, mas isto Moisés deu carta de divórcio a vocês, por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio não foi assim, porque no princípio o homem e a mulher, quando saiu de casa para se juntar formando uma nova família, eram os dois numa só carne.
e não sou osso, como disse Adão, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, certo? Então ele não sabia, ainda foi passar na cara do dono da lei, do homem que escreveu a lei, e dizendo que era a lei de Moisés, tinha que obedecer. Tu vai quebrar a lei de Moisés? E ele pegou aquela mulher que cometeu aquele erro, que aquela mulher não era prostituta não. O pastor já falou também, é porque eu tinha esquecido de falar, mas também a falar sobre isso, porque prostituta, ela não é apedrejada. Entendeu? Ela não é apedrejada, prostituta. Porque ali está, apesar de ser uma infeliz profissão, está numa infeliz profissão dela. E mesmo assim, algumas se casaram com o povo de Deus, porque Deus quis assim. Especialmente na genealogia de Jesus, tem 2 ou 3 mulheres que são, né, são erradas. Primeiro foi Tamar, depois foi Raabe, né? Tamar, Raabe, e teve outro no meio, e até aquela virgem realmente, que tem que se cumprir que uma virgem conceberá, mesmo assim a virgem era acusada de prostituição. Outra coisa parecida, né, que tem prostituição por adultério e também por fornicação, porque ela havia tido contato com o noivo dela antes de se casar. E o noivo dela amava tanto Maria, que ele via a barriguinha de Maria crescendo, crescendo. Quando chegou para o tamanho da mesa, ele pensou, não é normal não. Se eu disser ao sacerdote, ela vai morrer apedrejada. Como aquela mulher, eles queriam apedrejar porque ela foi pega em adultério. Você vê, em canto nenhum mandaram apedrejar a prostituta. E Jesus, numa hora para chamar eles a atenção, disse, as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Ou seja, vocês são piores do que prostitutas. Então veja só, eu estou meio calmo assim, estou meio rouco, mas está dando para entender, tá? Glórias a Deus, eu quase botava na boca, era o microfone. Então, gente, veja só, por isso que ele mencionou coisas que pareciam que ele ainda estava relativo à serpente, quando ele falou fascinado. E também Paulo sentiu que eles haviam inebriado pela turma da circuncisão, porque Paulo chamou a atenção, foram aos gentios nesta hora. Paulo queria convencer os gentios a serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto que a turminha de Pedro convencer, não é para convencer, para dizer assim, não ligue para Jesus não, só ligue para Jeová, não, para convencer o povo a que Jeová, Adonai, as coisas assim, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que eles não conseguiram fazer isso. Quem é que vai conseguir fazer? Quem se lembra? Está lá em Apocalipse 11. As 2 testemunhas. Moisés, que só pregava para os judeus, voltará para pregar os judeus, dizer, aquele que eu vos falei, está lá até em Atos. Está lá, está em Êxodo 20, 23, aliás. Eu vou até ler isso logo aqui. Êxodo 23. Êxodo, o segundo livro, Êxodo 23. Eu marquei aqui, oportunamente, já que eu estou dentro do assunto, eu vou logo pegar. Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20 e 21. Veja, eis que eu vos envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Um anjo diante de ti,
Aí diz: guarda-te diante dele, deste anjo, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então, os judeus estavam praticando aquilo que Alves me ajudou ali, um ato de rebeldia, e dizendo que era Paulo com os gentios que estavam querendo levar o povo à rebeldia. Veja só. Aí vamos transportar agora para Atos 3:23. Atos 3:23. Ele repete as mesmas palavras. Atos 3. É 3, 22, 23. Diz assim, ó: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Se referindo a quem? Jesus Cristo. Entendeu? Eu vou repetir para você entender melhor. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, ou seja, semelhante a Moisés. Ele disse até que Deus disse: porque o meu nome está nele. E o nome que estaria nesse profeta é Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Ele disse: é o meu nome que está nele. Diz assim: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Essa palavra foi também repetida por Maria, quando Maria disse: ouvi tudo que ele vos disser. E que os católicos inventaram o negócio de que Maria passa na frente. Veja só, em tudo quanto vos disser. O 23 diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Veja só, dentro do povo. Ou seja, este profeta estava representado em Jesus Cristo, que passou para ele esta autoridade. Passou para ele essa autoridade, a ponto de Paulo dizer que aquele povo não se salvaria se não fosse de acordo com o evangelho que ele tem pregado. Né? Porque ele sabia que o evangelho que ele tinha pregado, ele podia dizer o meu evangelho, porque era o evangelho que ele pregava, por isso que ele disse o meu. Mas mostrando que ele não estava se considerando que foi a sabedoria, que ele disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, vos pregue outro evangelho, diferente desse que nós estamos pregando, que ele seja anátema, ou seja, separado de Deus. Então este homem tinha uma fé tremenda, glórias a Deus, para dizer: o meu evangelho que eu tenho vos pregado, o meu evangelho que Deus está pregando para o mundo através de Jesus Cristo, mas pelo meu evangelho, porque foi quem pregou o evangelho certinho, diferente até dos outros discípulos. Os outros discípulos, você vê até que não tem muitos discípulos escrevendo, não. Eles eram crentes, mas não tinha muito escrevendo a Bíblia, não. Quem escreveu foi Pedro, Tiago um pouquinho, né? Alguns. Esses outros discípulos só faziam seguir. Mesmo assim, Pedro, o trabalho dele era também pegar os gentios e pegar os judeus. Não, agora não tem mais esse negócio de separação, não. Quem é circuncidado, vê do jeito que você é. Quem não é circuncidado, da mesma maneira. Jesus Cristo é a graça para todos nós. Jesus Cristo viu que isso aí não iria um corte do prepúcio. Isso aí significar que podia entrar no céu por conta disso, gente. Não tem algo que faz a pessoa entrar no céu, não. Deus fez aquilo porque sabia como o homem é tendencioso para o sexo, para ele não ir atrás de outras mulheres, e ir atrás somente das irmãs da tribo.
Tanto é que aquele que fez mal à filha de Jacó, ele amava tanto a moça, esqueci o nome dela agora, Dina, que ele disse, não, eu amei tanto ela, eu vou me circuncidar. O pai dele veio, ele está gostando dessa moça, ele vai se circuncidar, e os irmãos não aceitaram, porque naquela época era uma ofensa à dignidade. Mas quando os servos de Deus entenderam, o que foi que Estevão disse àquele que foi apedrejado? Chamou ele de circunciso dos membros, não. Incircunciso de coração. Porque aquela circuncisão é para lembrar, eu sou um servo do Deus vivo, eu tenho que servir a Deus, não vou desrespeitar a Deus, arranjando mulheres lá fora. Até nisso você vê que Saul foi diferente, Esaú quer dizer, diferente do seu irmão Jacó. Jacó saiu para uma irmã da casa de sua família, não é verdade? O pai mandou, não é isso que ele fosse, chamar uma irmã da parentela, e disse, não traga ninguém, filho dos cananeus, daqueles gentios de lá, que era tudo homem bagunceiro, não tinha respeito. Então, pode parecer coincidência ou não, vocês observem que Abraão não casou com uma mulher diferente, ele casou com uma meia-irmã, entendeu? Casou com uma meia-irmã. Jacó, mesmo que o sogro dele amava Deus, né? Mas era parente, ele casou com a irmã. E agora, para completar o terceiro testemunho, quem vai dar aí para mim? O terceiro testemunho, mulheres ou homens? Qual é o terceiro testemunho de casar com a irmã? Hã? Sim, ali aquele povo que casava sempre com a irmã. Aliás, quando eu falei Jacó, era Isaac mesmo, porque eu troquei. Jacó já foi filho, né, de Isaac, né? E então Abraão não casou com a irmã, a minha irmã, e depois foi Isaac, não é isso? Depois foi Isaac. E que foi a terceira parte, mais gloriosa, para formar aquilo, um testemunho de 2 ou 3 é válido. Quem foi? O outro noivo. Hoje não deixa eu ficar para lá para cá, não. Quem foi o outro noivo? Jesus Cristo. Veja que ele não quis ninguém dos judeus, não. Ele quis dos gentios que criam nele. Aí veja, Jesus Cristo mandou o Paulo dizer que ele seria o primogênito. Lembre que em relação a Deus ele é unigênito, ou seja, filho único. Mas em relação aos irmãos, ele é e que ele se envergonha muito dos pecadores gentios. Não. Hoje eu falando da noiva de Cristo, se eu também sou noiva de Cristo, ele não se envergonha de chamá-lo de irmãos. Ele sentiu o prazer de derramar o seu sangue, fazer sacrifício para guiar aqueles irmãos à glória eterna. Ele na oração me disse, eu quero que todos meus irmãos estejam onde eu estiver. Vendo? E esse foi o noivo mais importante. Veja se não é coincidência não, que Abraão podia arranjar outra mulher, arranjou logo a meia irmã. E Isaac também. Veja só. Deus é maravilhoso, Ele sabe como faz as coisas. É por isso que nós somos chamados de filhos do Deus vivo, salvo pelo nosso Redentor Jesus Cristo, curado pelo Senhor Jesus Cristo, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, glorificado pelo Senhor Jesus Cristo, amado pelo Senhor Jesus Cristo,
e casado para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ele é o nosso esposo, é o nosso noivo. E Ele está dando recurso para nós, aumentando a nossa fé, usando o servo dele como usa o nosso pastor César, como os outros pastores, como está usando alguns irmãos que estão pregando pelo que nós aprendemos. Eu estou aprendendo aqui. Se não tivesse o pastor César, é capaz dessa mensagem não estar nem sendo ouvida. Porque quantos pastores mandam dizer que está sendo abençoado? Quantos pastores que dizem, o seu culto foi tremendo. Ele pode até exagerar alguma coisa, todos nós pecamos, falhamos, para exagerar em alguma coisa, e sei lá o modo dele dizer. Não quer dizer para dizer que eu estou criticando, que eu não estou mesmo, quem sou eu? Mas Ele é quem nos dá a força. Eu fui assistir, veja só como são as coisas, meu Deus, será que eu vou aguentar assistir a oração da madrugada? Olha, é a coisa mais maravilhosa que você tem. Você se sente como se estivesse lá dentro da igreja. Você vê a orientação, aquela voz de calma que ele faz para chegar a chamar o Espírito Santo. Depois ele manda, ele às vezes diz, não, eu quero, vocês não estão abrindo nem a boca, sei lá. E às vezes eu fico pensando, mas o pastor só quer aceitar a oração se for gritando. Eu estou dizendo porque eu mando para ele. Estou falando mal dele, eu mando para ele nas minhas pregações. Mas não tem também oração calma. E então Deus está orientando ele. Eles vão agora orar em silêncio. Ninguém ore mais alto que o outro, que é para não atrapalhar. E a gente tem aquele momento de oração, glorificação do Jesus Cristo. Então você vê, já tem inúmeros pastores também, graças a Deus, que estão seguindo. Amém. E vamos ver, porque depois desse pensamento em mim, esse negócio que o pastor, vamos atingir tanto em milhões, às vezes a gente pensa que foi criação do pastor, ou só porque veio o irmão Brando dizer. Mas, gente, no tempo do fim, as pessoas que estavam fora, estão lembrados que quando eu estava estudando sobre Jacó, que eu disse que Deus vai trazer do Oriente e do Ocidente, e diz assim, o Oriente não segure, e o Ocidente não retenha, um nomezinho assim. Quer dizer, não segura o meu povo. Não segura o meu povo. Então, vai chegar tempo, o irmão Branda disse para aquele rapaz que estava entrevistando dele, meu amigo, vai ser tão maravilhoso que os campos de futebol vão ficar cheios, não é verdade? Então, o que são 3 milhões de pessoas para dentro da igreja? Quando ele disse que os campos de futebol ficaram cheios, o irmão Branda disse. Então, isso aí o fundo clama o fundo. Então, chegou aquela irmã, mostrou aquela mensagem de Eliseu, mas o pastor começou a meditar. Ele disse, não saiu da cabeça dele. Durante a madrugada, ele não saiu da cabeça dele. Aí ele, pela fé, nós temos que ter fé, nós temos centenas e centenas de irmãos, só aqui nas nossas famílias, quanto mais o povo de fora, vamos extrapolar isso aí pela graça de Deus, porque nós temos que cada vez mais ter amor pelos nossos irmãos, por aqueles que não conhecem ainda, e por aqueles que estão presos na denominação. Amém? Glórias a Deus. Então, meu precioso irmão, ele diz aqui, ó, pergunta a Paulo se foi em vão o que padeceram por Jesus Cristo, salientando que aquele Jesus Cristo que vos dá o Espírito opera maravilhas entre vós e faz pela pregação da fé e não pela pregação da lei. Então, veja que ele estava criticando irmãos que estavam querendo se voltar para os judeus, quando deveria eles se juntarem e dar exemplo para conquistar os judeus para nós gentios. Aí foi aí quando ele aprendeu Pedro, porque quando chegou a turma de Tiago, aí eles se afastaram um pouquinho dos gentios, que comiam, não deixaram de comer com eles,
Como que ele, eu vou me voltar só para os judeus. Aí Paulo disse, não, Senhor, você é repreensível. Não foi assim que Jesus mandou, não. Mandou você para os judeus, para você conquistar os judeus. Então o que vai acontecer com os dois profetas? Moisés era profeta de quem? Dos judeus ou dos gentios? Moisés. Judeus. Então você acha que Moisés vai falar agora em Jeová? Olha, porque Jeová, viu, porque é Adonai, aquilo que eu preguei a você é Elohim. Não. Tudo que eu preguei a vocês, ele está lembrado que ele disse em Êxodo 23, 20, 21, que Deus mandaria um profeta semelhante a mim, e a ele ouvir, e aquele que se rebelar não obedecer o que ele disser, essa alma vai ser extirpada. Então esse profeta vinha falar da graça, da salvação pela graça. Então Moisés agora vai se voltar para os judeus para pregar Cristo. E Elias, que já pregava para os gentios, Elias, vai voltar para dizer sobre Cristo também. Fala sobre Cristo, porque Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa salvação. É quando eles vão entender essa mensagem que é Deus querendo trazer o remanescente, quando eles entenderem isto, então eles vão ver depois Jesus se apresentar a ele, com as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Aí ele disse, onde recebeste estas marcas, estas chagas? E Jesus diz, foram as chagas que eu recebi na casa dos meus irmãos, dos meus amigos. Dos meus amigos. Se você quiser ser meu amigo, esqueça tudo do judaísmo agora e volte para mim. Então eles vão converter. E lá em Atos 15, que diz, porque eu vou ler aqui que já está perto de terminar, vou ler. Atos 15. Atos 15. Eu posso dizer 90%, 80%, mas eu quero dizer como está mesmo. Em Atos 15. Atos 15, a partir do versículo 14. Se não me falha a memória. É 15 em diante. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está lá em cima, caído, de Davi. O tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a reedificá-lo. Vai reedificar com 144 mil. Amém? Para que, agora veja, para que o restante dos homens busque ao Senhor, o restante, quando ele restabelecer, busca ao Senhor, aí diz assim, e todos os gentios, porque uma pequena porção dos gentios não, todos os gentios, agora tenha o quê? Tenha uma condição, todos os gentios, veja só, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Todos os gentios, que são o quê? Que sobre eles são, ou é invocado o meu nome. E como é que você invocou o nome do Senhor? Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então invocou. Invocar, vocado do latim é vocare, chamado. Eu não tenho, eu sou chamado, eu tenho um chamado para ser pedreiro, eu tenho um chamado para ser agricultor, eu tenho um chamado para ser esquiloto. Então, invocare. E quer dizer, chamar para dentro de si. Invocar, chamar o seu nome para dentro de si.
Amém, aleluia. Glórias a Deus. Deus nos abençoe, igreja. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Veja como tudo combina na Bíblia. Essas pessoas que invocaram o nome do Senhor, que serão salvas pelo Senhor, naquele dia, quando perguntarem como é seu nome, Jesus Cristo. Como é o seu nome? Jesus Cristo. Elisângela, Jesus Cristo. Lena, Jesus Cristo. Todo mundo. E aqui nos homens, como é o seu nome? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Tudo é Jesus Cristo. Queríamos ver Jesus, todo mundo se levantaria assim. Aliás, eu vou fazer isso. Você queremos ver Jesus, todos vão se levantar. A menos que esteja alguém doente. Quem não se levantar porque não acha que é Jesus? Senhores, queremos ver Jesus. Aleluia! Queremos ver Jesus. Eu vejo Jesus do meu irmão. Aleluia! Glórias a Deus. Isso é Deus. Capítulo 15 e glórias a Deus. Queremos ver a Jesus, estamos vendo a Jesus. Aleluia, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Poder sentar, irmão.